Você investe em ouro para proteger seu patrimônio, mas já pensou em como fazer isso ganhando dividendos todos os meses? Pois então, hoje eu quero te esclarecer a grande dúvida que existe entre o Gold 11 e o Auro 11. Esses dois ETFs estão em alta, estão muito bacana, só que um deles paga dividendos e o outro não. Por que será? Hoje eu quero te esclarecer. E ao final desse vídeo e no link que eu vou deixar marcado abaixo, eu vou deixar uma planilha que eu fiz excepcionalmente para este vídeo. Então pode baixar, pode fazer o download dela, pode ajustar ali os seus valores de investimento conforme você quiser. E eu vou explicar sobre ela mais para frente. Então, não deixe de conferir todo esse vídeo, fique comigo até o final, se inscreva no canal, deixe aquele like e bora que hoje é aula! Bom, estamos aqui no gráfico, tá, de Gold 11, pessoal. Eu vou começar falando do Gold 11, que ele é o nosso ETF mais antigo que replica o ouro, ok? Estamos aqui então com o ETF, Gold 11, tá? Ele existe desde 2021, tá? Em contrapartida, o Auro 11, tá? Que é o ETF da Buena Vista, existe desde o dia 28 de agosto, tá? Então, recentemente fechou um mês, perfeito? Qual a diferença de um para o outro? Basicamente, pessoal, o Gold 11 ele vai replicar o ouro. Ponto. Ah, Jonas, mas o outro replica o ouro também? Sim, replica, mas já vou te explicar em detalhes a diferença. O Gold 11 ele vai replicar esse ETF aqui que é o IAU, tá? Um ETF americano, tá? Que vai replicar então o ouro aí, ok? O que acontece? Se o ouro valoriza no mercado, o Gold 11 vai valorizar, vai subir. Se o ouro cai no mercado, o Gold 11 vai cair também, se lateraliza da mesma forma. Perfeito? E agora, por que ele não paga dividendos? Tá? Porque ele já tem atrelado então esta rentabilidade de proteção, o ouro, como proteção de patrimônio, pessoal. Porque quando existe muita incerteza no mercado financeiro, para onde as pessoas recorrem? Para o famoso e queridinho ouro, beleza? Então por isso que ele tende a subir aí nos últimos anos, devido às incertezas globais aí de guerras e rumores de guerras e tudo mais, beleza? E o Auro 11? Por que ele não subiu tanto assim? Hoje eu vou te dar um zoom aqui no gráfico. Como vocês podem ver aqui, olha no último mês, tá? Só no mês de setembro. Ele valorizou daqui até aqui os 21, então 21 e pouquinho, tá? Então 10% de valorização teve o Gold 11. Então o ouro valorizou no mês de setembro 10%. Só que se eu vou lá e vou olhar o Auro 11, a gente ficou praticamente no 0 a 0, não parece? Olha só, daqui até aqui basicamente valorizou 0,74%, tá? Então é quase nada. Por que isso? Porque o Auro 11, pessoal, que faz parte da Buena Vista, ele é mais focado em dividendos sintéticos, ok? Pode procurar no Google depois aí, no YouTube. Posso até gravar um vídeo falando sobre, tá? Mas eles são focados em dividendos sintéticos. Então, ou seja, eles têm lá o ETF padrão deles, que replica lá o americano, tá? E eles vão vendendo essas calls, né? Vão vendendo calls e vão pegando esses dividendos, esses lucros e vão distribuindo em forma de dividendos, tá? Só que isso, em contrapartida, acaba minando, né? Ou tirando a valorização do ouro. Então, ou seja, se você quer uma valorização real do ouro, então eu te recomendaria Gold 11, porque você vai estar sim como se estivesse comprando o ouro real, ok? Agora, se tu queres receber dividendos todos os meses, porque tu prefere os dividendos e não acredita que o ouro vai se valorizar muito, então seria o Auro 11. Ok? O Auro 11 ele vai subir como quando o ouro subir? Sim, mas de forma bem mais lenta, menos agressiva que o Gold 11. Da mesma forma que na queda acontece o mesmo. O Gold 11, quando o ouro cai, ele vai cair de forma agressiva, que nem caiu aqui nesses 7 dias aqui, caiu quase 3%, enquanto o Auro se manteve estável, ok? Se manteve estável. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Para vocês entenderem da onde que vem esses dividendos que eles vão acabar pagando todos os meses. Vem das opções, que eles comercializam, que eles vendem todos os meses.
Ambos os ETFs eles são atrelados ao dólar. Então, se o dólar está em tendência de baixa aqui no Brasil, então a tendência é que ele acabe desvalorizando, perfeito? Porque eles estão ligados a ETFs lá dos Estados Unidos, tá? Da mesma forma do contrário, né? Se o dólar tende a valorizar, então esses ETFs acabam ganhando dinheiro, tá? Também não só na valorização do ouro, mas também na valorização, então, do dólar frente ao dólar, perfeito? Então, basicamente, seriam essas as diferenças. E agora, se tu me perguntar, qual dos dois vale mais a pena, Jonatas? Eu te pergunto, você quer receber dividendos todos os meses? Gosta daquela graninha caindo todos os meses? Ou tu quer ficar realmente exposto ao dólar, ao ouro? A ele subir de forma agressiva ou ele cair, não importa, mas você quer ter ouro. Então eu te recomendaria o Gold 11. Ah, mas se ele ficar estável, o Gold 11 vai ficar estável, o ouro 11 vai seguir estável também. Perfeito? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu já vou chegar na planilha. Olha, a planilha está muito top. Agora, se tu queres algo mais para o longo prazo, pensando em renda passiva, recebendo dividendos todos os meses, eu te recomendaria o Ouro 11, ou faz uma mescla entre eles, né? Divide o teu capital. Pô, tô querendo comprar R$1.000. Coloca 500 em cada. Um vai ficar totalmente exposto ao ouro, que é o Gold, e o outro vai receber dividendos, que é o ouro. E eu já vou chegar na planilha que eu fiz para vocês, tá? O que acontece? Essa planilha aqui, vocês podem editar ela, fica a critério de vocês, tá? O que eu fiz aqui, olha? Aqui eu coloquei como capital investido R$1.000, perfeito? Então R$1.000 em Gold e R$1.000 lá em Ouro 11. Eu vou fazer aportes mensais de R$200 e eu cheguei numa média aqui de 3% de valorização mensal no Gold 11 e uma valorização de 0,75 ao mês em Ouro 11, tá? Ouro 11 a gente não tem muito histórico ainda, tá? E aqui então são os valores atuais que eu fiz a planilha. E aqui está o dividend yield, né, do Ouro 11, que está na casa então de 1,04%. E aqui as taxas de administração vocês calcularem depois, perfeito? O que eu fiz então, pessoal? Colocando R$1.000, então, investindo R$1.000 em Gold 11, lá no final de 12 meses, vou ter então um capital de 3.917, tá? Somando então o meu saldo que sobrou, o que eu fiz então? Olha, R$1.000 me dá 46 ETFs, perfeito? Que vai me sobrar um saldo de 21, que vai ser crescido aos 200 que eu vou colocar. Então, os 200 mais os 21, 221. No próximo mês eu vou comprar mais 10, vou somar 56. Esse vai ser o valor que está investido, né? Que foi investido no período. Então, assim eu vou indo, perfeito? E aqui então tá somando também a valorização de 3% no Gold, tá? Claro que tem meses que vai valorizar muito mais que isso. Eu coloquei uma média pra gente não ficar louco aqui achando que vai ficar milionário, né? Beleza? Então, ao final desse período, 3.938 com 71 centavos. E agora vamos lá para o Ouro 11, pessoal. O Ouro 11 da mesma forma, R$1.000. Vou comprar 9 ETFs, certo? Vai me sobrar um saldo de 83, que vai somar o saldo de R$200 do próximo mês, que eu vou comprar mais 2, vai sobrar tanto e assim por diante. Beleza? Final, 3.637 com 12 centavos. Contra o Gold, 3.938 com 71. Tá? Então uma diferença aí praticamente de R$300. Então, ou seja, o meu dividendo que eu recebi aqui, olha, na casa de R$35 para 32 ETFs, né, não compensou essa valorização do Gold. Não compensou a valorização do Gold, tendo em vista essa estimativa que eu fiz aqui. Beleza? Jonas, agora eu quero fazer mais por mês aqui. Eu quero fazer um aporte aí, sei lá, inicial de R$5.000. Pô, eu tenho condições de colocar aí R$400 por mês. Tá? E nesse período aí o Ouro 11 começou a subir um pouco mais, está pagando aí 1,2%, tá? E o Gold aí estabilizou nos 3%. Tá? Vamos manter assim. Então, ao final desse período, nós vamos ter aplicado, então, como rentabilidade estimativa, R$12.038, tá? Em Gold, quanto que lá no Ouro 11, 11.348. Então já viu aí que já dá uma grande diferença, mesmo subindo a lucratividade do Ouro 11 para 1,20. Se ele subir os mesmos 3%,
tá? Daí sim que ele vai passar, obviamente, né? 12 contra os 13, porque ele vai ter esses dividendos somados a esse daqui, perfeito? Só que nós sabemos que o Gold 11 ele valoriza muito mais que isso aqui, tá, pessoal? Tá? Como eu mostrei para vocês, no último mês valorizou 10%, tá? Então, a gente pode levantar até essa média para 5% de forma tranquila. O que eu recomendaria para vocês, pessoal, de forma final, uma mescla entre o Gold 11 e o Ouro 11. Assim você ganha das duas formas, na alta exponencial que pode acontecer com o ouro, certo? E recebendo dividendos do Ouro 11, tá? De forma mensal. E assim, todos os meses tu vai lá e compra 2, 3 ETFs desse, mais 2, 3 ETFs do outro, e assim você vai compondo então a sua carteira de investimentos e vai assim então agregando valor em ouro, pessoal, com proteção para o seu capital. Beleza? Espero ter te ajudado, ter te esclarecido. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e baixe essa planilha e comente aí se concorda comigo ou não. Beleza? Bons investimentos!